Paz, Senhor, Diácono Nelson. A paz do Senhor, pastor Ricardo. Amém. Hoje começamos em dupla, Amém. Graças porque a o Deus. Diácono Daniel estava trabalhando e não vai poder estar com a gente. Amém? Amém. Então, nós vamos começar. Começar não, nós já começamos, Já né? começamos. Falando sobre tricotomia, falando sobre a natureza tríplice do homem, deixando claro para que, né, quando ele fala homem, homem e mulher, né? Então, homem e mulher, nós temos meninos e meninas, então, tudo relacionado. Então, é a imagem e semelhança de Deus, homem e mulher são seres racionais. Racionais. Né? Os irracionais, você pode falar? São os animais, né? Irracionais que só têm alma e corpo. Eu Então, quero saudar todos, né? Com a paz do Senhor Jesus. amém. Estão já mais nessa edição da Conexão Bíblica. Sejam todos bem-vindos. Que o Senhor venha abençoar ricamente, que o Senhor venha abrir nosso entendimento, para que seja uma grande bênção mais essa conexão. Amém? Amém. A paz do Senhor mais uma vez. Na semana passada, quem não pôde vir hoje foi o Diácono Nelson, que está aqui à minha direita. Amém. Mas continuamos sobre a natureza tríplice do homem e da mulher, falando sobre o espírito, falando sobre a alma, falando sobre o corpo. Amém? Amém. E nós temos sempre começado sobre esse estudo da tricotomia, falando a dimensão do homem nas três, né? Espírito, alma e corpo, baseada em dois textos, né? Perfeito. Nós falamos em Hebreus 4:12, né? E 1 Tessalonicenses 5:23. 23. Exatamente. Um é Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica e outro é o escritor de Hebreus escrevendo para os cristãos hebreus. E para iniciar, a gente fala definindo o que é cada um, né? Para a gente dar continuidade. Primeiro, espírito. É a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual. É a dimensão do homem que é a parte dele, né? A parte humana que conhece, né? Deus. É imaterial, né? Que nós falamos. É. Ótimo. Então, o que acontece? Independentemente, o homem que ouviu a palavra de Deus, o Espírito Santo levou ele a reconhecer o pecado, que há uma justiça e há um juízo, e ele se converte, ele precisa do perdão de origem, o perdão dos pecados, e o perdão que ele vem nessa vida contínua, né, em trevas. Um dia, ele morrendo, né, o espírito vai para Deus. Volta para Deus, né? Que o deu, né? Conforme diz a palavra. Ele não aceitando, o espírito volta para Deus da mesma forma, né? E aí a questão da alma ter um encontro com Deus naquele chamado dia do trono branco, né? O dia do julgamento. Nós, cristãos, seremos julgados primeiro, seremos, né? Mas um julgamento diferente. Então, esse é o espírito, que é a parte do homem que conhece a Deus. A alma é aquela dimensão do homem que lida com a parte emocional, com a parte mental e com a vontade, né? Perfeitamente. Então, aí, aquilo que eu penso, raciocino, aquilo que eu tenho até de informações dentro do ventre da minha mãe, aquilo que eu tenho em conhecimento durante o meu crescimento como criança até a escola, enfim, fases, homem, menino e menina, durante o crescimento humano. Então, isso vai juntando, né, sensibilidades, né, e algumas características dentro da alma que a gente vai tocar. Isso aí, que nós diz temos em relação até à formação do caráter, né? Está tudo contido na alma, né? Exatamente. E aí nós temos aí o corpo, né? É a dimensão que nós vemos, né? O corpo aqui, já como essa aí é fortinha. Obrigado pelo fortinho. E tem a dimensão que lida com o âmbito físico, né? A casa em que habitamos,
né? Então a gente fala que nós temos um espírito, uma alma que habita no corpo. Ou temos uma alma e um espírito que habita no corpo. Amém? Amém. E através do corpo, né? Diz A gente tem contato com o mundo, através dos 5 sentidos, né? exatamente. Esse é o principal dos 5 sentidos, né? Que a Todo, gente tem que entender que, né, a audição, né, a visão, né, olfato, o olfato, paladar o paladar e o tato. e o tato, 5 Exatamente. sentidos. Então, nesse momento, nós vamos continuar a falar sobre a alma. É por isso que, né, pastor, só um detalhe, desculpa interrompendo, que a gente não consegue, né, tocar em Deus. Sim, Só sentir Deus. Sim. Através da nossa alma e espírito. Né? Nós sentimos a presença de Deus, somente aqueles que têm dentro desse corpo, que tem a alma e o espírito, aquele selo da terceira pessoa da Trindade, aquela pessoa que é chamada Espírito Santo, aquilo que Jesus falou pelo escrito do apóstolo João, né, em vários momentos. Né? O principal que não nos ia deixar só, e não nos deixa só. Então, perfeitamente. tem João 14, João 15, João 16. E isso fala que o Espírito isso. Santo, né? Os quais estão selados para o dia da redenção. Amém. Exatamente. Então, a gente muitas vezes, antigamente, eu tinha um entendimento que era corpo e espírito, né? Fazia uma certa confusão, né? E aí hoje, né, a gente vai estudando, a gente vai vendo, a gente vai lendo. Então, a gente começa a pensar, estudar, né, sobre um novo entendimento, uma nova luz. Uma nova dimensão, né? Que vai muito além Isso. Né, Então, não é somente um corpo físico, não é somente um corpo espiritual, né? Mas é um corpo físico que espiritualmente possui uma alma que habita no corpo, né? Então, espírito, alma que habita a no constituição, né? Muito ampla, né? Exatamente. Vai além do que aquilo que aqueles que estão do outro lado, né? Que conhece a área da psicologia, né? Que trata só do psique, né? Só da mente. Mas a alma vai muito além disso. Como o senhor falou no início. Ela trata da vontade, do pensamento, dos sentimentos, né? E aí a questão que a gente percebe que as pessoas entram num pensamento de entender que, vamos lá, vamos pegar o livro de Romanos. Vamos abrir o livro de Romanos, que nós deixamos na semana passada. Paulo escreveu o livro à igreja em Roma, os cristãos em Roma, e numa situação até meio constrangedora, porque ele estava, né, em um cativeiro ali em Roma, com soldados. E eu vou começar a ler do capítulo 8, versículo 1, para que a gente tenha um entendimento. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, com letra maiúscula. Que não andam mais da forma antiga, da forma do velho homem, mas andam de acordo com o Espírito Santo que habita nele. Né? Porque o que precisa ser tratado verdadeiramente no ser humano, ele precisa tratar a sua alma. Infelizmente, a alma do ser humano tem deformações, tem problemas, e esses problemas atingem várias áreas, né? Área sentimental, até áreas de enfermidade, né? Se a gente for olhar no âmbito de doenças chamadas psicossomáticas, né? Exatamente. Então, se a gente for olhar hoje, pegamos aí 2020 para cá, que temos ouvido de pessoas que têm problemas com a sua alma. Nesse ciclo que passamos, por permissão de Deus,
sabendo que veio uma enfermidade que foi produzida no laboratório, que trouxe um problema Consequência, né? Devastadora, né? devastador Para a que humanidade, né? levou milhares de mortes. Felizmente, né? E aqueles que não morreram, o sentimento de medo, o sentimento de depressão, aquele sentimento dentro da sua própria casa, num relacionamento familiar, passando por certas situações de crise. Insegurança, né? Muita gente. Então a gente começa a ver, né, que o, de vários problemas que nós sabemos que o corpo físico, às vezes, por uma falta ou uma falta de conhecimento, de uma alimentação boa, tem, a partir dos anos, percebe-se que o ser humano mudou o seu hábito alimentar por problemas de muitas comidas industrializadas. Então, o que eu quero dizer? Quando você tem um problema de uma enfermidade no corpo, você vai no médico, ele pede os exames e vai curar isso. Se isso não for tratado no corpo físico, ele passa a ter o quê? Uma doença que, segundo os médicos, no corpo, passou de 6 meses, já se torna uma doença Crônica, né? crônica. Exato. Então, já começa a ter problemas e afeta todo o que? Dentro do corpo do ser humano, a alma, né? A própria alma da pessoa. É que vai mexer com o psicológico, né? Da pessoa. E aí mexe com o psicológico. A Então, pessoa, você começa a a pessoa tem aquela expectativa de ir ao médico e que seja algo, né? Que, assim, temporário, né? Que ela vai ali, o médico vai passar receita, né? Digamos, né? Tipo um resfriado, né? Sim. Né? Ainda mais hoje, no tempo de pandemia, né? E o resfriado se torna, né? Essa doença que nós sabemos muito bem, né? Tem assolado a humanidade. Sim. A pessoa tem um resfriado, entendeu? Ela tem a esperança que aquilo vai ao médico e vai logo realmente trazer um remédio, um analgésico, enfim, né? Para que ela venha a ser curada o quanto antes. Mas quando isso se estende para algo mais grave, né? Aí realmente já vai acarretar algo, né? Aí você, Emocional, né? o Diácono entrou numa questão, por exemplo, nesses meses que nós passamos, por um ano e pouco, É quase 2 sobre anos, essa né? enfermidade, o que acontece? As pessoas que têm um resfriado têm medo de ir no E o médico, médico, né? ou melhor, no hospital, por pensar que aquele problema pode ser uma Covid. Covid, exatamente. Né? Então, o que trouxe de situações desconfortáveis, mas por que, pastor, já que nós estamos entrando numa área dessa? Porque uma coisa é você ter um problema físico que é grave, né? Um tombo, uma lesão, você tem um problema no omoplata, você tem um problema no braço, aquilo se não for tratado, ou com uma fisioterapia, ou com algum tipo de uma fratura, medicação, né? Até né? mesmo um acidente que você sofre, né? Se você não faz uma fisioterapia, se você não faz um tratamento, É. o que acontece? Isso torna-se uma doença crônica, e dor. É uma questão que é o que é uma sensação desconfortável para o ser humano. Ainda mais se nós tocarmos numa dor que vem de dentro, que não é física, que as pessoas que perderam seus entes queridos, né? Pessoas que normalmente falam assim, não, pela hereditariedade, os filhos enterram os pais, né? É verdade. Mas tem pais Ele diz pela lei da vida, né? pela lei da vida. Uhum. Aí, mas tem pais enterrando filhos, enterraram filhos, né? Então isso é difícil, é triste. Então por que nós estamos chegando numa situação? Ainda mais quando Paulo começa a escrever sobre a questão de, de um fato e de um ato, que é a palavra pecado, que pecado é errar o alvo, você erra o alvo diante de Deus. Adão e Eva tomaram uma atitude em desobediência àquilo que Deus tinha estipulado no Jardim do Éden, que eles poderiam fazer, eles sabiam, eles receberam aquilo de graça, tinham que cuidar daquilo que foi dado por Deus, mas eles podiam comer de tudo, menos de uma árvore.
Mas não vamos entrar no Sim. fato desse, porque nós já falamos isso na É, outra então, semana. assim, pode até isso colocar como alma, né? Porque eles tinham alma, né? Porque, lógico, porque a Bíblia fala que se tornou, Deus assoprou seu espírito sobre o homem e se tornou alma vivente. Gente, Então, ou seja, ele tinha uma vontade. sim, Que hoje nós sabemos que a vontade ela se manifesta através do quê? Do livre-arbítrio. sim. Você tem uma escolha. Então, eles escolheram A optar, decisão. né, pelo mal daquilo que ia desagradar a Deus. Foi comer do fruto. Né? E um estudo mais profundo, tem gente que fala que aquilo trouxe uma curiosidade para o sexo feminino que fez com que o sexo masculino não tomasse uma posição e agradar o sexo feminino. Mas não vamos entrar nesse Mas âmbito. isso são comentários, né? Que realmente, suposições, né? Exatamente. Isso não consta, né, na palavra de Deus. Né? E aí o que acontece? Quando Paulo fala sobre condenação, ele fala que nessa condenação tem um ato jurídico que tem que ser visualizado, né? Havia uma lei que foi fornecida de Deus para um povo escolhido de um homem e uma mulher que não tinham condições físicas de ter um filho, mas se tornariam pai de uma grande nação. E dentro desse fato, este povo teve descendentes até chegar a Moisés, né? E aí, este que tem a figura de Jesus Cristo como libertador do seu povo, ele recebe da parte de Deus informações importantes daquilo que o povo poderia fazer diferença por onde ele passasse. Eu diria que seria testemunha de um Deus vivo, único, né? Um Deus único. E esse Deus único levaria a direção desse povo. Conduziria, né? Conduziria. O povo, né? E aí nós temos o quê? Baseado nisso, houve o quê? Leis em vários âmbitos. Leis na área da saúde, leis na área, vamos dizer assim, social, né? Leis familiares e Deus colocando o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito. O que agradaria a Deus e a obediência em agradar a Deus, haveria um retorno dessa obediência. É Deus cuidando, Deus protegendo e Deus abençoando a nação. E eles teriam que fazer a diferença em outras nações. Nós podemos ver isso, isso daí está citando o livro de Deuteronômio, né? Sim. 28, né? Exatamente. O Levítico 26. Levítico também, que também faz essa concordância, né? Concordância. Né? Então, baseado nisso, foi estipulado leis, né? Jurídicas até, né? Então, sim. De animais, se morresse um animal da casa do terreno do outro vizinho, se outro tomasse o lado do outro vizinho. Então, haviam leis que gerariam punições brandas e leis que gerariam punições terríveis, como aquela que Jesus recebeu, que era uma lei, aquela transgressão de blasfemar contra Deus levaria até a morte de cruz, né? Com todos os fatos ali apresentados. E baseado nessas leis, que aí Paulo ele começa a dizer sobre a questão que a lei era justa em suas colocações e exigências. Então ele começa a descrever, né, diante do livro de Romano, sobre questões, né, pela morte do velho homem, né, que o nosso homem velho, né, foi com ele crucificado no corpo de Jesus. Né? Então ele faz colocações. E Jesus cumpriu a lei. Aí escolhemos aqui o capítulo 8 para dizer assim. Faz muito bem nessa analogia, né? Então,
se estamos em Cristo Jesus, não andamos segundo a carne. A carne expressa a vontade da alma. Porque a alma não pode pegar um copo de bebida. A alma não pode pegar um cigarro ou alguma coisa que é tóxico. Não tem como se expressar, né? A alma não vai conseguir ter uma relação, né, fora do casamento, né, ou de um âmbito não com outro sexo, mas com o mesmo sexo. Né? Então, a alma faz com que o corpo vá e tome esta posição. Então, aqui quando ele diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando eu falo Espírito em letra maiúscula, eu estou falando sobre o Espírito Santo, daquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não pelo fato de aceitar, mas olhando pelo que Deus tem feito desde o início da humanidade, as alianças que foram feitas para mostrar que, no primeiro momento, houve rompimento desta comunhão com Deus. E o pecado, ele veio de geração em geração, contaminando toda a humanidade. Que Paulo disse, dizendo que não há um justo sequer. Né? Exatamente. Não há um homem justo, uma mulher justa sequer. Ele fala, né, em Romanos 3, né? Isso, pode falar. Só um momento. Então, aqui, pode falar. Aqui ele fala que a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele fala no versículo 20, mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aí fala no 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram. Todos. Não tem um que nasceu, exceto Jesus, né? Sim. Que nasceu do ventre de uma mulher que não pecaram. Né? Porque o nascimento vem de um ventre de uma mulher. E aí, quando eu falo em justificação, é que nós que tínhamos uma dívida com Deus, e essa dívida ela foi paga pelo Filho de Deus. Né? E esse Filho de Deus que estava tranquilamente, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo. Amém. E não precisava ter trabalho nenhum. Deus foi dando chances ao homem, né, em cada aliança que foi feita, mas nenhuma conseguiu efetivamente ser totalmente selada. Elas foram todas rompidas. Por quem? Pelo homem. É verdade. E aí o que acontece? Quando fala em justificação, é que Jesus Cristo não veio como Deus, não desceu no Monte Olimpo, né? Pegando vamos assim, o estudo da grego, né? Estudo da região da Grécia, né? Dos deuses, mas veio através da obediência daquele que veio do ventre de uma mulher, né? Gerada pelo Espírito Santo, tendo a alma como a alma de Adão, foi concebido no corpo de Maria. E desta forma... Toda a constituição humana, né? Sim. Mas sem, né, o sangue, né, de Adão. Sim. Então, naquele momento, eu digo, até eu vou acrescentar, né? Mas naquele momento, como Adão não tinha pecado, ele foi provido a nascer, né? Por isso que eu falo igual a Adão. Porque o primeiro Adão pecou. O segundo Adão, por um pecado, entrou por um Adão e todos foram contaminados. Até fala aí, e acho que no capítulo 3, não é 3, mas através do novo Adão, todos têm a oportunidade de serem salvos, têm a oportunidade de ter a comunhão com Deus. E quando nós começamos a estudar o livro, né, de Romanos em relação à questão que Paulo fala sobre a lei que é justa em suas exigências,
mas que não era capaz de libertar o homem do pecado, a gente começa a entender. Então, essa justificação bem lida como o diácono, o diácono Daniel pensou, o diácono Nelson leu, essa justiça só foi feita através do Cristo humilhado, o Cristo levado na cruz, o Cristo pregado, e ao terceiro dia, Cristo ressuscitado pelo Espírito Santo. Tem uma passagem a passagem que diz muito bem, né? Ele não tendo pecado e se fez pecado por nós. Sim. Para que em nós fôssemos feitos justiça de Deus. Exatamente. Então houve essa substituição. Né? Boa palavra, porque houve uma substituição. E não poderíamos, como ser humano, conseguir fazer isso, nem por nós. Nem por nós. Isso é muito bem citado no livro de Isaías 53, né? E lá que diz, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? Exatamente. E aí nós temos um entendimento, e quando ele começa a descrever, porque a lei do Espírito, versículo 2, do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então, imagina, Jesus tendo a mesma condição que o primeiro Adão, esteve aqui na terra, sentiu as vontades de Adão. Se tivesse uma árvore ali, ele sentiria vontade. Não precisava de erva, né? E a serpente é sua, mas não pecou. Ele sentiu frio, ele chorou, né? Várias situações, não somente com Lázaro, quando ele chorou pelo que ele estava vendo, Jerusalém, 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 que ele fala, né? Que ele começa a dizer, né? Se eles tivessem realmente ouvido seus profetas, né? Então ele começa a ver o templo que seria derribado, foi derribado anos à frente. Então, quando Paulo, desculpe, ele começa a dizer, porque quanto que era impossível a lei visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O senhor está lendo a passagem? 8, versículo 3. 8, 3. Exatamente. Então, Deus teve em se incumbir, através do Filho, de livrar o homem deste jugo do pecado. Né? Então, Paulo dizendo que nós éramos escravos do pecado. Quando você vê a palavra escravo, eu vejo lá em 1800 e bolinha, aqui no Brasil, que os navios negreiros, né, pela história que conta, da África, trazendo os negros em correntes, um tipo de ração, né? Quando eu falo ração, uma comida por dia, água. Uma vida até subhumana, né? Uma vida subhumana. Difícil, né? Dificílima, né? Sendo obrigados a fazer um trabalho árduo, um trabalho difícil. Talvez deixado, né? Tem que deixar suas famílias. Né? Exatamente. Normalmente eram somente homens. Exatamente. Né? Depois precisamos de braçal, né? Um serviço muito braçal, então dá uma preferência a homens, né? Então, mas por que eu quero dizer isso? Porque a alma, ela tem essas vontades. A alma, ela tem no seu pensamento e discernimento de optar ou eu faço o que Deus quer, ou eu faço o que eu quero. E aqui Paulo começa a discorrer, dizendo que para que a justiça da lei se cumprisse em nós, versículo 4, que andamos segundo a carne, que não andemos segundo a carne, desculpe, mas segundo o Espírito, letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Há um conflito, né? A alma faz com que você
peque. A alma quer que você não obedeça a Deus. A alma faz com que, aí eu lembro lá de Jeremias, que fala sobre o coração do homem, né? É. Malvado e E perverso, perverso o né? coração do homem. Quem o conhecerá? Né? Falando pelo Espírito Santo. É o momento que a gente entende que o nosso coração, ele faz com que nós erremos. Né? E aí a alma tá embutido isso no coração. Né? Porque é os sentimentos que vêm. Então, muitas vezes, a gente tem algumas famílias que vêm para a igreja deformada. A pessoa casou, olhou para a pessoa, casou, não pediu permissão para Deus, nem conhecia Deus, né? Conhecia o quê? Um padrão de tradição familiar, de uma religião, e chegou num dado momento, houve um desgaste, uma crise. Mas aquele que é o nosso Criador, que conhece mais do que um psiquiatra, um psicólogo, cada célula, cada neurônio na nossa mente, e por isso que Paulo vai lá em Romanos 12, fala sobre a mente, né? Mente, exatamente. Diz Romanos 12, acrescentar, sim, está envolvida também na questão da alma. é verdade. Romanos 12, né? Isso. É o versículo 2, né? Uhum. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque é exatamente o que acontece. A gente começa a tomar umas certas atitudes que Deus começa a, a nos ensinar, desde o dia que a gente aceitou Jesus, o que nós precisamos ter para mudar a nossa mente, para não ter esses desejos. O que Ele nos dá como receituário? Primeiro que ele indica Jesus Cristo como médico, Amém. o médico dos médicos. Aquele que não vai cuidar só da sua parte física, aquele que não vai só cuidar da sua enfermidade, crônica ou não, mas é que ele vai cuidar daquela enfermidade que muitas vezes você acha que você não tem na sua alma, que se torna uma enfermidade crônica. Você não consegue se libertar daquela situação. Você passa por situações na vida e você sempre volta naquela situação. Só que, né, pastor? O médico nos dá uma receita tanto grande, né? Sim, Essa receita, você sabe, tem 66 livros, né? exatamente. E aí a gente tem Aqui está o nosso receituário, E né? aqui são 66 livros escritos pelo Espírito Santo Uhum. e usando pessoas disponíveis para que nos ensinasse. Então, tirando o fato histórico que esse livro é, também ele nos dá, através de Cristo, a vida de Cristo no Espírito, que é a letra maiúscula, no Espírito Santo, que nos sela. E quando eu lembro selar, muitas vezes a gente pensa numa carta, num correio, né? A gente acaba fazendo essa analogia. Analogia. Né? Mas quando eu vejo uma questão de monarquia, é quando o rei, ele escrevia um edito, ou alguém escrevia um edito, uma lei, um decreto, e ele usava aquele anel com uma tipo de uma cera quente, e ele selava ali. Ninguém podia romper aquele selo. Né? E aí a gente vê a Apocalipse que tem um homem que somente um homem pode abrir aquele livro que tá onde está o quê? Os nomes daqueles que foram chamados pelo Espírito Santo para ser filhos e filhas de Deus. E aquele é o único livro que este rei selou e esse rei pode abrir. Nosso irmão Jesus Cristo. Amém. Só o Senhor Jesus. Então aí É digno de abrir, né? O livro. digno de abrir. Foi, né? E aí nós temos aí uma receita que para cada situação e para cada pessoa, a pessoa pode ser um empresário, a pessoa pode ser um desempregado, a pessoa pode ser um CLT, pode ser um autônomo, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser menino ou menina, não importa. Tem todo um receituário social
para que você vá bem nessa vida. Mas aí tem uma questão. Eu tenho que cuidar da minha alma, né? Então, Paulo nos dá aí situações que ele exorta a igreja. E aqui eu estava procurando aqui, tem uma passagem no livro de Efésios, né? Do capítulo 20, eu vou ler capítulo 4, versículo 20, que diz assim: do que eu tenho que tirar, né? Porque em Cristo tem uma nova roupagem. A roupagem é de santidade. Amém. Porque a palavra de Deus me garante que sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. E sem santidade, também nós sabemos que não veremos ao Senhor. A santidade não no sentido de pôr uma auréola, né, na cabeça, De não ser canonizado, não de ser em bom, vida. não de ser bonzinho, né, ajudar os pobres, não, né, sabe? Não, é o sentido de ser separado Separado. para Deus. Então, como é que eu sou separado a Deus? Quando eu começo a praticar o receituário que Deus nos dá. É aquilo que o senhor falou, são 66 livros. E aí o Espírito Santo que está em nós vai nos ensinar a ter uma comunhão com Ele, para tratar a minha alma, para que minha alma não leve meu corpo a pecar. E aí eu começo a ver a tratativa que Deus usa homens como Paulo, que escreve aqui, a igreja de Éfeso, no versículo 20, ele diz assim, né? Em questão de tira a roupa. Que roupa que eu tenho que tirar? Do velho homem. Velho homem, né? Mas vós não aprendeste assim a Cristo? Perguntando, você não aprendeu isso de Jesus? E ele diz, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade, como está a verdade em Jesus. Né? Então, eu lembro lá de João 8, que eu não canso de falar, João 8, 31, 32, diz, se permaneceres na minha palavra, serei os meus discípulos. Quer dizer, o discípulo é aquele que quer aprender com o mestre, o discípulo que é aquele que que submete, né? Que se submete ao que o mestre está falando. E aí ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. O senhor sempre fala que eu acho muito bonito, quando a gente vai orar pelo pastor, aqui está numa posição de hierarquia no reino de Deus maior que a gente, né? O menor orando pelo maior. Então, essa é uma posição de discípulo. Né? É verdade. Você se sujeitar, né? Ao maior, né? Que é o Senhor Jesus. Né? Amém. Amém. E aí a gente coloca aqui, Paulo escreve aqui, diz que quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem que se corrompe pela vontade do engano, ou concupiscência do engano. Então, ele está pedindo para que eu tire a roupa. E eu vejo o que é velho, ele está morto. E tem gente cavando um poço para tirar o velho de lá. E aí ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ele está dizendo assim, vista a roupa do Espírito Santo. Vista a roupagem do Espírito Santo. E tem uma passagem também, né? Para lembrar que fala assim, vós considerai-vos como mortos para o pecado. Amém. Fala, acho que é em Romanos que fala. Exatamente, aqui em Romanos. Então, diz assim, morto é falta de vida. O cara que está morto, ele tem totalmente... A não ser que aqueles filmes do... Né, não ia falar Deadpool, não. Sim. Mas... aqueles de zumbi, né, que você vê. Exatamente. Né? Então, você tem aí uma situação que está morto, acabou. Mas, pastor, eu sinto vontade, eu tenho um desejo. Então, eu tenho que submeter à vontade de Deus, né? Por isso que, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, né? Tem aquela liga, né? Que não é a liga da justiça.
né? Mas aquela liga ele diz assim, sede feito a sua vontade. Mas ele começa a vontade aonde? Aqui na terra, como no céu. Aqui ele fala assim, no céu como na terra. O Senhor Jesus ele passou Porque ele veio do céu. Exato, ele passou pelas mesmas tentações que nós, né? Sim. Mas aí a palavra de Deus diz, contudo, sem pecar. Sem pecar, exatamente. Então a nossa alma, ela tem que vestir essa nova roupagem. E aí ele diz, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha. Justiça já veio a nós. Cristo pagou um alto preço. Amém. Eu digo, se fosse colocar, né? É que vocês estão aqui e não estão vendo quem está do outro lado. Mas se fosse colocar no livro americano chamado Forbes, os homens mais ricos do mundo, né? Eu digo que se a gente pegasse todos aqueles homens, que eu não sei se são 10 ou 50 ou 100 homens mais ricos, cada um aqui individualmente é mais rico do que todos eles. Com certeza, né? Porque uma alma vale mais do que o mundo todo, né? o mundo todo. Então aqui nós somos muito ricos. E a palavra de Deus diz, né? Nós somos comprados com bom preço. Exatamente. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, né? Amém. E é esse momento que quando você glorifica, é que você está recebendo a receita para a sua alma e trazendo para a sua alma um remédio. Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que muitas vezes a gente falha, né? Tanto Paulo diz, né? Cuide o homem, né? Que está de pé, que não caia. Né? Então, é aquele momento que a gente tem que ter cuidado. Se a gente seguir verdadeiramente o que está escrito aqui, a nossa alma ela vai receber o melhor desta terra. A pessoa que está do outro lado pode se perguntar, mas eu nunca vou pecar se eu aceitar o Senhor Jesus? Vai. Só que um velho amigo meu, ao qual eu fui, né? Amigo, né? Meu professor da outra denominação, ao qual eu congreguei, né? Ele me adotou como discípulo. Né? Amém. Ele falou para mim, na época que foi o irmão Nelson, o pecado na vida do crente não tem que ser um acidente. Exatamente. Ele falou, aquilo ficou marcado para mim. Isso que, olha, quase 30 anos, né? Olha que bênção. Ele falou, tem que ser um acidente ou algo assim, involuntário. Né? E essa é a diferença, porque você pode pecar, não deve pecar. Não deve. Porque você está com uma nova pessoa, trazendo para as pessoas que estão à sua volta aquilo que Deus queria que a nação de Israel conseguindo ser uma testemunha viva. E aí você começa a olhar do versículo 25 em diante de Efésios, ele faz algumas questões. Deixai a mentira. Mas se eu falar a verdade, minha mulher vai descobrir que eu estou bonito. Não. Se você mentir, não minta mais. Né? Mas a pessoa Agora, se for uma coisa já pensada, programada em mentir... Algo premeditado, né? Premeditado. É isso que o Senhor disse para aquela mulher, que foi uma artimanha dos conhecedores da lei, que fizeram um planejamento para tentar derrubar o Filho de Deus, Jesus Cristo, que não dependia dele, apesar de ser Filho de Deus, mas ele dependia do Espírito Santo que estava sobre ele. Totalmente dependente. Né? E aí, ele lá, fazendo desenho na areia, né? Ou escrevendo alguma coisa na areia, né? Tem alguns filmes que mostram ele fazendo peixinho, né? Ou fazendo alguma letra, né? Em hebraico, né? Ou aramaico. Uns falam que estava ali escrevendo os pecados, né, dos fariseus. Exatamente. Eu vi até comentários, né, sobre isso. Né? Sobre isso também eu vi uma vez. A teologia explica, né? Sobre os teólogos falam, né? Mas não tem nada comprovado. Porque não tinha ninguém lá com celular, Wi-Fi filmando. Lógico. Então, a gente tem, assim, podemos pensar, mas não está escrito. E naquele momento, pegaram uma mulher em adultério.
Mas a própria lei que diz o que é pecado e o que não é, diz se alguém for pego em adultério, tanto o homem e a mulher, porque o homem não adultera sozinho, nem a mulher Sim, adultera sozinha, é lógico. né? Sempre em dois, que eram trazidos diante do sacerdote, né? Diante lá do sumo Sumo sacerdote, sacerdote para quê? se Para receber a punição, a né? punição, Ser apedrejado. apedrejado até a morte. E eles estavam numa expectativa de dizer, agora a gente pegou esse cara, esse, esse que se diz homem de Deus, ou filho de Deus, melhor, que tem nunca vi, né, como eles falaram, nunca vi fala igual essa, de grande sabedoria. Eu te falar, agora nós pegamos o filho do carpinteiro. Uns falaram que era o filho do carpinteiro, José. E aí o que acontece? Deixou os caras perguntarem muitas vezes, mas até aquele momento, assim, aquele que não tiver pecado na sua alma, que se expressa no seu corpo, vamos acrescentar isso, que é a sua alma, né? Porque se ela adulterou, ela tem um desejo. Ela tinha um problema na sua alma. Uma necessidade, alguma coisa que ela não podia conter, porque provavelmente não era o primeiro adultério, porque os caras estavam de olho naquela mulher, a gente pode imaginar isso. Vamos pegar aquela, porque ela já dormiu com fulano, ciclano e tal. Talvez até os homens, né, a gente pode comparar com os dias de hoje. A mulher, como diz, né, de vida fácil. Sim. Então, já tinha uma programação, a artimanha já preparada. Fama, né? Já tinha uma má fama, né? Sim, mas o que eu entendo é que eles... Vamos pegar, o que a gente vai? Vamos planejar. Pegamos uma adúltera. Porque ela provavelmente já tinha passado na mão de alguns homens. Com certeza. E até de fariseus. Sim. Eu conheço uma, essa ela gosta do negócio, vamos lá. Verdade. E aí, pegar. Mas Jesus foi sábio. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Nós sabemos que estavam ali acusando Jesus e já não tinha dormido com ela. Também. E outra coisa, e normalmente essas pessoas que eram vamos dizer assim, que eram chamados fariseus, escribas, maçoretas, eles tinham um certo conhecimento e normalmente eram pessoas que poderiam até ser chamados anciãos, que eram aqueles senhores que levavam como é que fala assim, um grau de notoriedade em Israel, porque muitas decisões tinham que levar aos anciãos. Em posição de respeito mesmo. Né? Então, poderiam estar lá um grupinho de anciãos. Os anciãos, eles são pessoas mais experientes, né? Sim. Mais vividas, né? E aí, pastor, mas o que você está querendo dizer com o diácono Nelson aqui? Estou querendo dizer aqui. Ele diz assim, e você que hoje fala, né, vários tipos na psiquiatria, psicologia, sim, colérico, né, sanguíneo. Isso. Assim, todos os comportamentos. Né? Uhum. Então, se você é colérico ou sanguíneo, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A alma de um nervosinho. Ontem eu fui levar, né? Comentando assim, eu não sei qual é o horário, que eu estou meio com muita luz aqui, mas tudo bem. Qualquer coisa você levanta o dedo aí quantos minutos, tá, filho? E aí eu fui levar a minha neta para ser apresentada na igreja, né? Da minha filha com o genro. Sim. Eu e minha esposa. E com a maiorzinha. E ali foi apresentada, tal, foi bênção, tal, profetizaram na vida dela, tal. E aí a maiorzinha de 1 ano e 7 meses quis brincar com uma criança. Com a criançada lá que tem um tipo de um gramadinho assim, daqueles gramados de futebol society. Sim. Grama artificial. Grama sintética, grama sintética. Tirou o sapatinho, todo mundo tirou o sapatinho, tava correndo lá. E uma menininha lá, de repente, não gostou da brincadeira, já pegou, já jogou o negócio. Eu fiquei olhando e falei, nessa idade, essa menina já assim, eu quero brincar mais, vocês são tudo não sei o quê, eu vou para minha mãe. E começou a gritar. Discutindo. Os adultos que estavam conversando pararam e ficaram olhando para a menina.
Eu falei que nessa idade, essa menina está assim, quando ela chegar com 12 anos, ninguém segura essa, É verdade. Já está com essa, digamos, essa vontade própria, né? né? É. Essa ira. É. Mas ela ficou vermelha, ficou irada, ficou com raiva. Ela quis bater no Meu menino. Deus, né? Então eu digo assim, é, Você vê é o desejo, porque não foi. é uma alma se expressando já, né? Exatamente. Porque não foi o quê? Por que que ela cirou? Né? Eu tô pegando essa criança. Né? Por que que ela cirou? Por que que ela. Provavelmente, primeira coisa, ela deve ter alguém em casa que tem algum temperamento É semelhante. lógico, né? Segundo, não atingiu o desejo que ela queria. Não conseguiu ter o resultado que ela queria. Foi contrariada, né? Foi contrariada e ela se levantou contra todos que estavam lá. Pequenos, menores que ela, como maiores. E ela não tinha 2 anos, 3 anos, ela tinha 7 anos. 7 anos. Aí demonstra um comportamento assim até um tanto mimado, né? Também Né? pode ser um mimo, pode ser mimo, uma... né? Porque Então, o que tem eu todas digo? as suas vontades assim atendidas, né? Então, essa tadinha da criancinha, né? Ainda bem que ela está indo na igreja, está aprendendo com as tias, né? A palavra. Coloca a criança que, no caminho que deve andar, quando envelhecer, não se desviará dela. Provérbios 22:6, né? Isso Tá mesmo. caminhando, né? E aí diz assim: não deis lugar ao diabo. Que não é para menininha ainda, né? Não. É, mas você tem que vigiar os pais. Os pais têm que colocar na Exatamente. vigilância. Ela está ainda na ignorância. Então, por quê? Porque o diabo ele não pode entrar na nossa mente. Nossa mente. E a nossa mente, como foi lido em Romanos 12, ela é submissa à mente de Cristo. Perfeitamente. E as maiores lutas dos cristãos está aqui, na mente. Aqui vem o que? Vem aquelas questões que muitas vezes levam a pessoa ao desânimo, né? Então, dúvidas, incredulidades, faz com que a pessoa, na sua alma, ela esmoreça. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que ele faz com que nós nos coloque de pé. A alma seria o nosso irmãozinho aqui, o Samuel, pode muito bem, né? Corrigir, né? Ela seria o nosso processador, né? É isso? No computador, né? Ela que processa, né? Porque como o computador tem a memória RAM, aí nós temos a nossa memória humana. Ela que processa, que guarda tudo aquilo. É nisso, meu querido? Exatamente. Então, ela que guarda, assim como o computador, tudo aquilo que nós vivemos ou aprendemos através, né, desse processador que é a mente. E aí, para finalizar, eu acho que nós estamos passando demais, mas vamos lá. E aí, não deis lugar ao diabo. E aí ele coloca, aquele que roubava ou furtava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Olha só. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu pegava a borracha, quando eu era pequeno, e continuo pegando a borracha dos outros, quando eu pego o lápis dos outros, quando eu pego caneta dos outros. Eu fui assinar um contrato com um cliente, mas eu vi que eu acho que ele pegou sem querer. Eu dei minha caneta, quando eu vi, cadê minha caneta? Sumiu. Eu vi ele colocando alguma coisa no bolso, ele pensou que fosse a dele. Mas, né? E ele levou a minha caneta. Mas na semana que vem eu pego de volta. Se ele lembrar, claro, também não vou cobrar. E aí ele diz aqui, trabalhando para repartir com os outros. Olha só que benção. Você vai repartir com os outros. E aí, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Uma palavra que não seja agradável. Né? Jesus falou que a nossa palavra tem que ser temperada com sal. Né? E aí ele começa a dizer aqui, mas a que for boa para promover o quê? A construção, né? Para que dê graça aos que a ouvem. Quer dizer, uma edificação. Né? Você motivar a pessoa a crescer e não agora é aí que vem, então vem o X da questão, uma alma que habita num corpo, que agora selados temos também o Espírito Santo, que nós somos um tabernáculo, um templo, enfim, a igreja do Senhor, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para